Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Como e quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos aí fazendo o encerramento do nosso mês da família
e estamos num ambiente diferente hoje, né? Atrás aqui nós temos um quadro com algumas fotos, né, de algumas famílias da igreja, e nós vamos primeiramente orar a Deus, pedindo a bênção dele para este nosso momento de culto. Fala com Deus neste momento. Pai, obrigado, Senhor Deus, por poder partilhar desta família do Senhor aqui no Jardim Independência, por termos irmãos em Cristo, por fazermos parte da Igreja do Senhor Jesus neste mundo. Obrigado, ó Pai, por termos sido chamados por Ti, ó Pai. E obrigado por podermos ter nossas famílias também, que congregam juntos como uma única família aqui neste lugar. Queremos, ó Pai, nessa noite colocar diante do Senhor o desejo do nosso coração de prestar-lhe um culto que o Senhor é digno, somente o Senhor é digno de receber, ó Pai. Fala conosco através das palavras que forem ministradas, ó Pai. Recebe também os nossos cânticos de louvor, de adoração ao Teu nome, ó Pai. Fala conosco, é minha oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, estamos aqui num ambiente diferente, tentando ser um pouquinho mais descontraídos, né? E amanhã o comércio, né, partes do comércio, algumas outras atividades serão reabertas, né, claro, com algumas precauções que devem ser tomadas, e os irmãos, nós continuamos como igreja também nos precavendo, né, dando exemplos. Então, ao sair de casa, usem suas máscaras, né, usem o álcool gel, e olha só aqui a máscara que o pastor tem que usar agora, ó. Olha só, perceberam? Tem ovelha para todo canto, né? Até na máscara do pastor agora. Mas tá bom, é importante, eu gosto de ovelhas, né? Eu gosto de ovelhas. Nós vamos continuar cultuando a Deus. O nosso alvo de missões mundiais, após a realização bem-sucedida da feijoada no último sábado, sábado retrasado, na verdade, nós conseguimos, então, alcançar o nosso alvo e já enviamos o nosso alvo de missões mundiais. Estamos encerrando hoje, então, o mês da família, e junho é o mês da nossa igreja, né? É o mês do pastor, mas é também o mês da nossa igreja. Então, nós estaremos dando ênfase aí à igreja, a importância da igreja nesse mundo e, claro, na nossa vida também. Continue orando uns pelos outros, liga, né? É bom você se interessar pelo outro, não fica esperando, né? Tem irmãos que gostam que liguem para eles, mas é bom que você tome a iniciativa de ligar para outros irmãos também, ok? Salmo 103, versículo 17 e 18 diz: mas o amor fiel do Senhor vai de eternidade a eternidade para quem o ama e respeita. A sua justiça se estende aos filhos e netos de quem cumpre o seu trato, para quem põe em prática os ensinos de Deus. Esse amor do Senhor nos alcança e tem alcançado também a nossa família, não é? Como isso é importante para a nossa vida. Nós vamos cantar o hino Castelo Forte, é o 406 do nosso inário para o culto cristão. Cante aí, sua casa, num ritmo interessante, né? Vamos louvar ao Senhor com essa primeira música. Com seu poder
Ok, irmãos? A palavra de Deus em Deuteronômio 6, 4 a 9 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Você deve amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E você deve meditar sempre nestes mandamentos que hoje estou ordenando, os quais você deve ensinar aos seus filhos. É preciso que você converse sobre essas leis quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. Amarre estes mandamentos nos dedos como constante lembrete, fixe todos eles na sua testa, bem como nos batentes das portas da sua casa. Essa é a palavra de Deus ao seu povo, é a palavra de Deus a nós, que devemos ensinar nossos filhos a palavra de Deus em todo o tempo e em toda circunstância da vida. Nós vamos ouvir, neste momento, nosso primeiro convidado, o irmão Leandro Franco, que trará um recado de Deus para as nossas famílias, a espiritualidade no lar. Olá, irmãos, paz e a graça de nosso Deus. Hoje eu vou falar com vocês acerca da espiritualidade no lar, tá? O pastor pediu para que eu pudesse falar um pouquinho junto a vocês já nessa semana, né? O encerramento do tema, né? No meio da família. E eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre esse tema espiritualidade no lar. Eu pedi aos irmãos, aqueles que podem, né, abrir as suas Bíblias para Josué capítulo 24, a gente vai ler o finalzinho do versículo 15. Não vai ser um estudo expositivo, mas eu vou usar isso aqui como uma base para que possamos pensar um pouco na palavra de Deus que tem a dizer a nós por meio dessa meditação, tá bom? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de explicar um pouco da meditação, eu gostaria só de colocar os irmãos dentro do contexto aqui de Josué. Josué já tinha batalhado muito tempo, né, sobre a conquista da Terra Prometida. E Josué já estava bem velho, né, e ele colocou a situação real diante do povo de Israel, dizendo quem era o Deus de Israel, como o Deus de Israel veio, né, e tirou ele do Egito, como ele trabalhou durante todo esse tempo com o povo de Israel até a entrada na Terra Prometida. E quem é esse Deus realmente? E quem é Israel? Né? É um povo de dura serviço, um povo ali, né, que muitas vezes nos espanta e que não somos diferentes em nada do povo de Israel, né? E ele, no intuito de reafirmar a aliança diante do povo, mostrando quem é Deus, ele falou: se vocês quiserem servir os deuses, vão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o povo disse: nós também serviremos ao Senhor. E ele fala: olha, o Senhor, vamos aqui parafrasear, né, nos nossos dias, o Senhor não é um Deus que leva as coisas em brincadeira. Nosso Deus é santo. Mesmo assim, eles decidiram reafirmar essa aliança, buscar o Senhor e junto com Josué, o desejo daquela geração, daqueles homens, era servir realmente o Senhor. Mas nós vemos que em Juízes, capítulo 2, a geração seguinte daquela geração que entrou na Terra Prometida já não conhecia o Senhor. Então a importância de nós, como líderes, né, fala aqui com os homens, particularmente agora, de tomar essa decisão, tomar essa posição de realmente ali, né, de batalha e dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Muito da falha de Israel se encontrava nos lares. A próxima geração já não conhecia o Senhor. E aí essa influência, esse ensino, essa instrução que eles deveriam passar já não estava aos olhos, né, dos filhos de Israel. Nem eles sabiam qual era o Deus de Israel que tinha os libertado.
É muito triste isso. E em nossos dias encontramos as mesmas falhas. É muito triste ver em lares onde os pais se dizem crentes não existir mais o culto familiar. Na verdade, a nossa geração quase não realiza o culto familiar. Você pode contar nos dedos, cabe nos dedos da mão realmente quem faz o culto familiar. E aqui a gente pode pensar, né, dentro desse contexto da espiritualidade no lar, a importância da liderança do homem no conduzir o culto no lar. Em Efésios vai dizer que o homem é a cabeça da mulher, não porque a mulher é inferior ao homem, mas o homem foi colocado como liderança, representante de Deus, né, dentro do seu lar para conduzir a sua família, para ornamentar a sua esposa, né? E assim como Cristo, né, ornamenta a igreja, nós devemos ornamentar nossas esposas com conhecimento bíblico. Não que dar um presente de vez em quando não é bom para a mulher, mas a questão aqui é ensinamento bíblico. Os nossos filhos, instruir, corrigir. Efésios vai dizer que nós devemos instruir nossos filhos. E tudo isso, né, agora com o homem falando, né, responsabilidade sua, homem. Irmão em Cristo, você deve tomar a palavra do Senhor e colocar sua família ao lado e instruir a sua família. Irmã, caso seu marido não seja crente em Cristo Jesus ainda, e se ele, né, não se importar, né, para que não haja briga, você deve ser submisso ao seu marido, né, 1 Pedro fala isso. Instrua seus filhos, crie seus filhos sobre a palavra do Senhor. Timóteo é um fruto do instrumento, né, da mãe dele e da sua avó. Timóteo foi criado na palavra do Senhor por meio do exemplo da avó e da mãe. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vai falar desse testemunho dessas duas irmãs. Então, o culto familiar, algo que nós devemos resgatar para que a próxima geração conheça o Senhor. Graças ao bom Deus, né? Diante dessa situação, nós podemos ainda realizar o culto familiar. E talvez Deus, na sua grande misericórdia, né, tenha nos ensinado algumas coisas, mesmo nesse momento tão triste que nós estamos vivendo da pandemia. É que nós podemos realizar o culto familiar e instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Se você ainda não tem filho, faça o culto familiar com sua esposa, pois a família é uma instituição que nasce no casamento, não quando você tem filho. Tá, irmão Leandro, mas como eu faço o culto familiar? Né? Como eu posso resgatar essa ação tão bela, né, da igreja que foi perdida? Como que eu faço o culto familiar? Depois de falar da necessidade do culto familiar, eu gostaria de falar com você agora como você realiza o culto familiar. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês esse livro aqui, ó, Pastoreando o Coração das Crianças, né? O Coração da Criança. Esse livro aqui é muito bom, ele vai ensinar você como pastorear o coração da sua criança. E foi por esse livro, né, que eu aprendi muita coisa na minha vida, né? A disciplina faz parte da adoração, né, dentro do lar, e também vai falar de culto, vai falar de muita coisa nesse livro aqui. E ele vai te mostrar, né? Uma das coisas especiais desse livro é o fato que muitas vezes a gente corrige nossos filhos, né, pelo aquilo que fizeram, não uma modificação do coração. Então, esse livro vai explicar muita coisa, né? Dentro do contexto aqui da espiritualidade no lar, irmãos. E outro livro que eu queria indicar a vocês é o Santo no Mundo, tá? Santo no Mundo vai falar sobre a vida no lar dos puritanos, vai falar do culto familiar também, de como
fazer, né, de como se comportava uma família, né, do Senhor naquela época. Inclusive tem até um quadro aqui, ó, não sei se vocês podem ver, né, aqui, família adorando o Senhor. Né, eu apresentei esses livros, irmãos, para que o culto familiar é, por assim dizer, ali, né, a cereja do bolo. Porque a motivação do seu coração deve ser dirigir toda a sua família, conduzir toda a sua família em adoração ao Senhor. Então, o culto familiar ele é muito simples de se realizar. O primeiro passo é oração. Ore junto com sua família. Coloque o seu coração diante do Senhor com humildade, com quebrantamento. O segundo passo é cantar um hino. Caso você seja como eu, tenha dificuldade de cantar, né, vai no YouTube, coloca a letra do hino lá, né, e vai aparecer a legenda e você pode cantar junto com a sua família. O cântico, né, o hino, ele é um grande instrumento para que a sua família louve a Deus e também um instrumento de ensino, tá? A terceira parte é a leitura e também o ensino, tá? Isso não precisa ser, precisa ser um estudo profundo, não. Comece raso, 5 minutos, né? 7 minutos no máximo, você consegue fazer uma meditação simples do texto. Caso você não tenha capacidade, compre uma Bíblia com comentário que vai te auxiliar muito, tá bom? Vai facilitar muito a sua vida. E no quinto passo, ore novamente com sua família, agradeça, né, por tudo que o Senhor tem feito e também faça algumas perguntinhas para ver ali, antes da oração, perdão, faça algumas perguntinhas para ver se o pessoal entendeu, né? Se você tem filhos, como eu, como é uma escadinha, né? Faça perguntas simples para que eles possam conhecer e também aplicar em suas vidas, tá? E por último, encerre com a oração, tá bom? Creio que ao fazer isso, né, 10, 15 minutinhos todos os dias, a sua família vai conhecer cada vez mais o Senhor e adorar cada vez mais o Senhor, tá? Essas recomendações que eu fiz com vocês, elas vão falar ainda mais para vocês de como realizar e de qual a motivação que nós devemos fazer para a honra e glória de nosso Deus. E creio eu que Deus vai nos abençoar quando nós buscarmos Ele, buscarmos conduzir os nossos lares para a honra e glória dEle. Lembre-se sempre, Deus deu um lar a você. Não desperdice com as coisas deste mundo o tempo que você tem com seu filho, em especial, né? Em especial este momento que nós estamos vivendo, é uma boa oportunidade para que você possa aplicar o culto familiar, né? Junto com a sua esposa, caso você não tenha filhos, ou junto com toda a sua família, né? Caso você tenha filhos. Não deixe passar essa oportunidade para que o seu Deus seja honrado, tá bom? Deus abençoe a igreja e, se Deus quiser, em breve... Amém. Após Amém. ouvirmos aí a palavra do nosso irmão Leandro Franco, nós vamos mais uma vez orar. Temos feito isso todos os domingos e eu creio que todos os dias, né, os irmãos têm feito, orar pelo nosso país, orar por essa crise toda que temos passado, né, seja ela na área médica, não é, mas também na área política, na área financeira. Precisamos continuar intercedendo pelo nosso povo. Pai eterno, diante do Senhor, nós continuamos em oração, dedicando a Ti, ó Pai, o louvor, a honra, a glória. Dizendo, ó Pai amado, que Tu és soberano. E por ser soberano, ó Pai, sobre tudo e sobre todos, o Senhor conhece a real situação em que vive o povo brasileiro. Mas não só o povo brasileiro, todo mundo tomado por essa pandemia do coronavírus, ó Pai. Nós não sabemos plenamente ainda o que o Senhor quer ensinar a cada um, mas que o nosso coração, o coração do Teu povo, o coração do povo brasileiro, esteja preparado para entender aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um. Mas Te pedimos, ó Pai, que as Tuas muitas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas,
sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos familiares dos teus servos, ó Pai. Olhe por aqueles que já têm passado e enfrentado a crise do coronavírus, ó Pai. Olhe, seu Deus, pela mãe da Tatiane, ó Pai. Cuida dela, cuida de toda a sua família, ó Pai amado, que o Senhor possa realmente dar-lhes a saúde plena novamente, ó Pai. Queremos, ó Pai, também interceder pelo nosso povo, interceder pela nossa nação, interceder pelos nossos governantes e pedir que o Senhor lhes dê também sabedoria e discernimento no trato com essa questão tão difícil, ó Pai, e tão nova para todos nós. Recebe, ó Pai, mais uma vez o nosso culto, eu te peço. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Continuando aí, irmãos, o nosso culto a Deus. Lembrando aí que hoje encerramos o mês da família. O Salmo 115, versículos 12, a parte A, versos 13 e 15, diz: o Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará os que o temem, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para você e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Que o Senhor abençoe realmente a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E hoje nós não teremos os vídeos, né, eu creio, mas teremos uma apresentação aí com algumas famílias da igreja que o irmão Gilberto preparou para nós aí nesta noite. Vamos participar deste momento.
Amém, amém. E dando sequência aí às nossas reflexões de hoje, falei que seria diferente, né? Após o nosso irmão Leandro Franco trazer o recado de Deus, agora será o nosso irmão Cristiano Teixeira, vice-presidente da igreja, né? Que trará o recado de Deus para nós, para nossas famílias. Vamos ouvi-lo. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, agradecidos a Deus pelo cuidado dele para conosco. Hoje é o encerramento do mês da família e nós queremos nessa noite levar cada um de nós a refletirmos sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas famílias, aquilo que nós temos feito em resposta ao Senhor através das nossas famílias. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos vários exemplos de como Deus tem agido através das famílias. Desde o Jardim do Éden, Noé, Abraão, Davi, Ana e Eucana, até a própria família do Senhor Jesus tem nos dado lições preciosas daquilo que Deus espera de cada um de nós como família. Devemos compreender o papel que temos dentro da nossa casa. Maridos, o seu papel, um papel de sacerdócio, de liderança, de cuidado com o lar. Compreendermos que quando vemos Paulo nos dizendo, marido, amai as vossas esposas, né? Assim como Cristo amou a igreja, muitas vezes somos tentados, né, a pensarmos, puxa, eu tenho que estar pronto a morrer pela minha esposa. E é verdade. Olha aí do lado, pergunta para ela, esposa, você gostaria que eu morresse por você? Talvez a resposta dela seja não. E muitas vezes nós somos desafiados não a morrermos pelas nossas esposas, mas a vivermos por ela. Não em um sentido de adoração, de idolatria, longe disso, mas de entregarmos a ela aquilo que é o nosso papel enquanto esposo, enquanto marido, de cuidador, né? De cuidar das coisas de casa junto com ela, de cuidar da educação dos filhos, de exercermos o papel que muitas vezes temos a tendência natural de terceirizarmos para outros, né? É muito mais fácil quando tem alguém para fazer por nós. Cuidado com isso. Cuidado, porque muitas vezes isso é uma armadilha de Satanás para tentar derrubar a sua casa, começando de você. Esposas, né? Seguindo no mesmo texto de Paulo, né? Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, não é? E quando nós olhamos para essa palavra submissa, parece que arrepia, né? Muito por conta do conceito que a sociedade atual tem de submissão e muitas vezes uma interpretação deturpada disso. Ninguém está falando que a mulher deve ser capacho de maneira alguma. Quando nós olhamos para aquela construção original de Deus na família lá no Jardim do Éden, a gente vai ver Eva sendo tirada da costela de Adão para que ela lhe fosse uma auxiliadora idônea, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Foi assim que Adão a denominou. E é interessante que quando nós olhamos para esse papel tão importante da mulher, nós entendemos a necessidade que há de um ministério mútuo, marido e esposa, construindo o seu lar, edificando o seu lar. É por isso que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne, um mesmo ministério, uma mesma missão. É daí que vem a submissão. E uma vez que nós compreendemos esses papéis, as nossas famílias devem ser levadas a cumprir os desígnios de Deus através da sua palavra. Filhos, obedecer aos vossos pais, né? Honra ao teu pai e à tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, né? E muitas vezes os filhos têm vivido vidas oprimidas, tão cheias de preocupações, em quem eu vou agradar, como que eu vou fazer parte daquele grupo, e o meu pai e a minha mãe é ultrapassado, e muitas vezes isso tem consumido os nossos filhos. E muitas vezes os nossos filhos têm estado distantes de nós,
Talvez por isso, tanta dificuldade em obedecer, tanta dificuldade em honrar. Mas também, provavelmente, por falta de compreensão de você que é filho, de qual que é o seu papel. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, o que a gente vai encontrar ali é uma relação de conselhos de Salomão para a minha vida, mas principalmente também para a sua vida que hoje é filho, está sob a orientação e sob o cuidado dos seus pais. Obedeça aos seus pais para que vá bem, para que eles não se envergonhem de você, né? Por conta de um mau comportamento, por conta de viver de uma maneira distante da palavra de Deus. É interessante que quando você é pai, esse honra teu pai e a tua mãe muda um pouco de sentido, né? Quando você é filho, esse honra parece que existe uma majestade a quem eu devo me curvar e obedecer. Não. Como pai, né, e os pais provavelmente vão concordar comigo, a gente não quer súditos. A gente não quer alguém que se ajoelhe diante de nós, né, e nos adore e nos honre de maneira alguma. A honra que nós encontramos no texto de Êxodo e a honra que como pais esperamos é podermos olhar para a vida dos nossos filhos e ver que os nossos filhos são servos do Senhor, que honram a Deus e a maneira com que vivem honram a Deus. E nós nos sentimos tão honrados por isso. Porque os nossos filhos nos foram dados como herança do Senhor, né? Nós somos mordomos diante de Deus a cuidar dos nossos filhos. Então, filhos, compreendam o papel que têm. Compreendam a responsabilidade que como pais temos diante do Senhor. E honre ao seu pai e à sua mãe. E quando a gente constrói tudo isso, parece que a gente está tão distante, né? Se você abrir a porta da sua casa, olhar para a rua, provavelmente você vai encontrar uma sociedade que está absolutamente distante desses padrões todos que foram desenhados aqui até agora. E eu tenho uma notícia para te dar. É para ser assim. Porque quando nós olhamos para aquele que desenhou a família, para aquele que concebeu a família, o próprio Deus, constituiu a família para que através da família fosse manifestado relacionamento de amor, relacionamento de cuidado, de submissão, de zelo, de honra, de obediência, manifestando dessa forma o nosso relacionamento com o próprio Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos, né? Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, né? E tantas outras referências onde a gente vai ver a família como pano de fundo para demonstrar aquilo que é uma verdade do Senhor. Esse papel, essa instituição, família, não passaria desapercebida pelo inimigo das nossas almas, Satanás. E se ele ataca a família, ele ataca a Deus. Porque se você, filho, não consegue obedecer ao seu pai a quem você vê, como você vai obedecer a Deus a quem você não vê? Se você, marido, não consegue amar a sua esposa, alguém que está ao seu lado, que te ajuda na luta diária, como que você vai amar a Deus? Se você, esposa, não consegue ser submissa ao seu marido, estando sob a mesma missão que ele na condução do seu lar, como se submeter a Deus? E face a tantos desafios, Satanás tem conduzido a sociedade a desconstruir tudo isso. Famílias disfuncionais, famílias que perderam a sua função, famílias que perderam a sua referência, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de ilustrar família como sendo papai, mamãe e filhinhos, né? Hoje existem N configurações de família, nenhuma delas de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus tem um padrão para a família. Deus é glorificado através das famílias. E quando nós deixamos de lado a função que temos dentro da nossa família, nós desonramos a Deus, nós desobedecemos a Deus e muitas vezes pagamos um alto preço por isso.
compreender que cada um tem o seu papel dentro da família, nos leva então a compreender que a nossa família deve ter uma referência, e essa referência é a palavra de Deus. Fundamentarmos as nossas famílias no Senhor é de absoluta necessidade. Quando nós olhamos para uma das parábolas mais conhecidas do Senhor, os dois fundamentos, onde a gente tem dois construtores construindo a casa, ambos têm um mesmo objetivo. Ambos têm um projeto na mão, ambos têm um sonho. Quantos de nós, antes do nosso casamento, não sonhávamos com as nossas famílias? Sonhávamos com o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos crescendo, com tantas coisas que faríamos juntos, da maneira como faríamos tudo isso. E todos nós temos anseios, desejos, objetivos com as nossas famílias. Ambos construtores tinham um objetivo, queriam construir uma casa. Ambos lançaram fundamentos e ambos construíram uma casa, talvez até com materiais muito parecidos. Contudo, quando nós olhamos para o primeiro construtor, ele construiu a casa sobre a areia. É muito mais fácil você construir uma casa sobre a areia do que sobre uma rocha. É muito mais fácil cavar. É muito mais fácil lançar o fundamento. É muito mais fácil, dá muito menos trabalho e muito mais rápido. E o resultado é o mesmo, a casa estará de pé. Contudo, a parábola do Senhor nos ensina que virão as chuvas, os ventos, as torrentes. E aquelas decisões de caminhos mais fáceis de terceirizar, de deixar para lá, de fazer do meu jeito. Não, isso daqui não é tudo isso. Todo mundo faz, ninguém faz. Essas decisões que tomamos pelos caminhos mais fáceis cobram de nós. E vêm através de ventos, de tempestades, de torrentes que derrubarão a nossa casa, que destruirão as nossas famílias. Contudo, o Senhor Jesus continua essa parábola dizendo que o outro construtor, com o mesmo objetivo, construir a casa, com o mesmo projeto, com o mesmo anseio, o mesmo objetivo, tomou uma decisão diferente. Ele construiu a casa, mas mesmo com tantas dificuldades, ele lançou o fundamento sobre a rocha. Ele cavou, ele furou, ele se esforçou. Ele provavelmente demorou muito mais do que o primeiro construtor. E a verdade da palavra de Deus nos fala que os ventos vieram, as chuvas, as torrentes, e bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Eu quero convidar você nessa noite, nessa manhã, não sei quando você ver esse vídeo, eu quero convidar você a edificar a sua casa, edificar a sua família sobre a rocha. Pais, mães, filhos, esposo, esposa, tomem a decisão de fundamentar a sua casa sobre a rocha. Deus nos abençoe. Amém, amém. O Salmo 57, versículos 5 e 9 a 11, vai dizer: Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Vamos cantar uma verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade. Adoremos ao Senhor neste momento. Vamos começar realmente dizendo: vem, esta é a hora da adoração. Adore ao Senhor aí na sua casa, junto da sua família.
vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Eu me manifestarei. Olho para a cruz e para a cruz eu vou do teu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, Senhor, pela cruz, gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, oh, oh. Impressionante é o seu amor. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Após louvarmos ao Senhor, nós vamos orar neste momento mais uma vez, colocando diante de Deus, então, a nossa gratidão, o nosso louvor. Pai, nós adoramos o Teu nome, ó Pai, também quando cantamos e quando erguemos a nossa voz em louvor e adoração ao Teu nome. Queremos Te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Sabemos, ó Pai, que nós não somos dignos de qualquer coisa. Sabemos, ó Pai, que até mesmo não somos dignos de que recebas o nosso louvor. Por ser quem nós somos, ó Pai, totalmente imperfeitos e limitados. Mas queremos, ó Pai, Te dizer que quando cantamos, queremos fazer o melhor e entregar a Ti o nosso melhor. Mesmo que seja tão pouco, mas receba a nossa adoração, ó Pai. E continue com a Tua igreja, Pai. Tua igreja espalhada neste tempo de pandemia, de isolamento. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos da manifestação do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias sobre nós. Esteja olhando pela vida de cada um dos Teus servos, ó Pai. Neste momento, visite cada um. E continue conosco neste culto, falando conosco e recebendo a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu queria, neste momento, irmãos, fazer um breve resumo daquilo que nós falamos durante este mês, o mês da família. Nós começamos lá no dia 3/5, falando sobre o reavivamento familiar. E para que isso ocorra, precisamos andar com Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito está muito relacionada a quanto da palavra de Deus temos em nós e quanto a temos vivenciado. No lar, nós somos realmente quem nós somos verdadeiros, sem máscaras. E o que vivemos lá fora, talvez seja um show, mas ela se torna verdadeira realidade quando chegamos dentro de casa, porque aí nós somos realmente o que nós somos sem as máscaras. E às vezes isso é muito duro e cruel com a família. Você quer que um verdadeiro reavivamento comece a acontecer na sua vida, na sua casa, na igreja, no Brasil? Comece, então, sempre pela sua casa, pela sua própria vida. Pratique a palavra de Deus e dê início a isso dentro da sua própria casa, do seu próprio lar. No dia 10/5 falamos sobre honra, a honra de ser mãe, Dia das Mães, e Deus tem honrado as mães. Quando Deus criou o homem, Deus criou também depois a mulher. Segundo o livro de Gênesis 3:20, Adão deu-lhe o nome de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. A mulher que é mãe, nós vimos então, reflete em seu ser algo do poder criador de Deus, porque somente Deus pode dar a vida. Mas Deus usa de maneira esplendorosa o ventre materno. A mãe acaba refletindo um pouco do poder criador de Deus. A mãe não é a criadora da vida, mas ela é um instrumento usado por Deus para trazer vida nova ao mundo. Que prazer tem uma mulher de poder ser mãe, não é? É uma honra para cada uma delas o fato de poder ser mãe. Aquelas que não podem adotar, né? Podem também se tornar mães do coração, e temos tantas assim que são felizes. Deus também convoca a todos para honrar as mães. Em primeiro lugar, Deus convoca os maridos para honrar as mães. O marido deve apreciar, apoiar, cuidar, valorizar e honrar a esposa. Os filhos também devem honrar as mães. Nós vimos isso em vários textos do livro de Provérbios. E Provérbios 15:20 diz: o filho sem juízo despreza a sua mãe. É uma grande falta de sabedoria menosprezar a mãe, quaisquer que tenham sido seus erros ou suas falhas. Mas é sábio e correto respeitar e honrar a mãe. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Uma palavra, então, aos filhos, em Provérbios 23:22. Os pais também têm o dever de fazer com que seus filhos honrem a sua mãe. E as mulheres devem viver de tal maneira que possam merecer essa honra, tanto dada por Deus, quanto pelo seu esposo, quanto pelos seus filhos. E citamos naquela oportunidade também uma frase de Marcos Lucado que diz: o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve procurar a Deus a fim de encontrá-lo. A mulher deve procurar Deus, buscar Deus, se encher de Deus, se encher do Espírito Santo cada dia da sua vida. Qual o propósito da família? Nós vimos no dia 17 de maio. A família é uma instituição divina formada antes da própria igreja. Ela é coisa séria. O projeto do Senhor para a família, apesar de ter sido maculado pelo homem, através do pecado, continua sendo o mesmo. O projeto de Deus não mudou. A redenção nos capacita a viver o ideal familiar que foi traçado antes da queda. Esse ideal familiar devemos buscar todo o tempo. E como igreja, temos que buscar este ideal para cada uma das nossas famílias. Desejamos ter famílias que vivam a realidade do reino de Deus. Lares que o agradem. A nossa esperança é que Deus nos aperfeiçoe até sermos um povo formado por famílias sólidas e estáveis, com solteiros que mantenham sua santidade, casais que convivam em harmonia e fidelidade, que tenhamos filhos obedientes e que respeitem seus pais,
Que as esposas sejam submissas a maridos amorosos e responsáveis. Graças a Deus, o sucesso da vida familiar não depende de sorte. Deus nos dá detalhadamente todas as instruções com a simplicidade que é típica do seu conselho. E por fim vimos no domingo passado, dia 24, sobre os conflitos na família, com base na família de Moisés. O que fazer diante dos conflitos? Nós vimos que toda família enfrenta seus conflitos. Por melhor que seja, por mais estruturada que ela esteja, ela vai encontrar conflitos pela frente. Vai ter que enfrentá-los, não é? Moisés teve que fazer isso. Grandes líderes da Bíblia tiveram que fazer isso. Enfrentar os seus conflitos e buscar a solução deles. Mas o que fazer se vocês têm conflitos? Se vocês têm conflitos em suas casas, em suas famílias. Primeiro, não desista da sua família. Ela é a melhor coisa da sua vida, depois de Deus, né? A separação, por exemplo, dói, e dói muito para os filhos e os cônjuges, trazendo traumas profundos. Então, não desista da sua família. Procure também ajuda. Não se esconda. É verdade que tudo que corre lá dentro da sua casa é algo de vocês. Deve ser do interesse particular de vocês mesmos, da sua própria família. Mas veja bem, também é verdade que Deus coloca diante de você pessoas que são capacitadas, né? Pessoas que têm condições de ajudá-lo. E a igreja é sempre uma porta aberta para poder ajudar você. Você encontra, então, esse socorro em Deus e também encontra esse socorro de Deus através da própria igreja. Aconteça o que acontecer, viva uma vida santa. Diante das maiores dificuldades dentro da família, não abaixe o seu nível, o seu padrão espiritual. Viva uma vida santa, mesmo sendo muitas vezes tão difícil. Peça a Deus ajuda. E por fim, ore por sua família. Ore por sua família. Mas se ela está muito bem, ore mais ainda. Ore mais ainda. Ore pelos seus filhos todos os dias, mesmo que eles estejam bem. Ore pelos seus filhos. Ore por seu cônjuge, mesmo que ele mereça até o seu desprezo ou seu ódio. Ore. Coloque a vida dele na presença de Deus. Peça a Deus para ajudar você a cumprir o seu papel no lar. E o Cristo já falou sobre isso essa noite. Ore por sua igreja para que ela possa ser o porto seguro da sua família e das famílias que Deus tem trazido para nós. E hoje recebemos de Deus as duas palavras que se completam, não é? O irmão Leandro nos trouxe o desafio de ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, com a Bíblia aberta, todo o nosso culto familiar, tendo o nosso culto familiar diário, tão importante para o crescimento dos nossos filhos. E o irmão Cristiano nos trouxe o exemplo de uma família funcional, como alcançarmos uma família funcional, diante de tantas famílias disfuncionais, né, de hoje, que não sabem exatamente qual é a sua função, que já foi estabelecida por Deus, mas não conhecem a Deus, né? Ou não prezam pela palavra de Deus para buscar, então, a solução para as suas crises, os seus problemas. Essa família deve ser alicerçada e bem alicerçada, bem fundamentada na rocha, que é a palavra de Deus e que também é o próprio Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te ajude a buscar cada dia essa família idealizada por Ele, onde haja paz, alegria, harmonia e equilíbrio em todas as áreas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, meu irmão, e que você cresça cada dia mais, sendo uma família forte, fortalecida no Senhor, uma família inabalável para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, abençoa-nos como família, abençoa-nos como família no Jardim Independência, como família espiritual. Toma cada família da tua igreja em tuas mãos, ó Pai. Renove o seu amor, sua graça, suas misericórdias sobre nós, sobre cada um de nós, sobre cada família. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós iniciamos nosso culto ouvindo sobre a grandeza do nosso Deus.
e quero concluí-lo cantando que todo joelho se dobrará diante de Jesus quando este voltar. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Filipenses 2. Vamos terminar então o nosso culto com essa canção. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que Deus lhe dê uma grande e abençoada semana. Amém? Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Aleluia! Majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade